Olá, meu nome é Clara Isabel Tielli, eu sou aluna da turma 15 e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma das minhas experiências com um livro da literatura clássica brasileira, que é o livro Clara dos Anjos. Eu escolhi esse livro porque a protagonista tem o meu nome, então eu fiquei curiosa para ver do que se tratava. E fala então, como o nome já diz, sobre a vida da Clara, uma menina de 17 anos, cuja ela e sua família são mulatos, eles são pretos, pobres. O pai dela é carteiro e a mãe dela é dona de casa, assim como ela, que fica em casa ajudando a mãe a cuidar da casa e do pai dela. Ela é filha única, os irmãos que ela teve morreram quando eram pequenos, então ela foi criada com muito amor, muito carinho, só que com amor e carinho até demais. Ela foi privada de muitas coisas, ela não podia sair sem ser acompanhada. Mas isso não é tão novidade assim, porque considerando a época que a história se passa, que é o século XX, em meados de 1920 e 1921. Então, por insistência do pai dela, por insistência do amigo do pai dela, ela é apresentada na sua festa de aniversário ao conhecido Cassi. Cassi é um famoso galanteador conhecido por desonrar moças. Mas ele era tão mal falado que ele era. Todo mundo falava que ele tinha feito tantas coisas horríveis que a Clara, na ingenuidade dela, na vida sem experiência dela, ela não acreditava nisso e acreditava que era por inveja das pessoas, porque ele era bonito, porque ele era de certa forma rico, mas na verdade ele só fingia que era desse jeito. Então o Cassi viu que ela era uma vítima perfeita, viu que ela ficou caidinha por ele e que ela era pobre, mulata e não ia acontecer nada além dela ficar mal falada. Pra ele não aconteceria nada. Então, só que os pais ficaram cientes disso, os pais dela, e tentaram a todo custo impedir que a Clara tivesse contato com o Cassi. Porém, ele estava totalmente convencido e não iria desistir dela até conseguir o que queria, que era desonrar ela. Porque era o único interesse que ele tinha pelas mulheres. E ele conseguiu fazer isso porque eles deram um jeito de se comunicar por cartas e ele conseguiu convencer a Clara de que ele era diferente do que todo mundo falava, que ele era sim um homem de respeito, que ele amava muito ela, que ele iria se casar com ela, que eles iriam construir uma família juntos e seriam muito felizes. Mas quando ele conseguiu o que queria, que era levá-la para a cama, ele simplesmente desapareceu, nunca mais entrou em contato com a Clara, e depois de um tempo ela descobriu que estava grávida, ficou com muita vergonha de si mesma, com nojo de si mesma, porque ela não acreditava que tinha feito isso, que tinha sido tão boba, tão ingênua em ter caído num papo dele, sendo que todo mundo sabia que ele não prestava. Então, ela não conseguiu mais esconder a gravidez e decidiu então conversar com a mãe dela, conversar com uma vizinha dela que era bem amiga, e elas decidiram ir falar com a mãe do Cassi. Ao irem falar com a mãe do Cassi, ela desprezou, não tem outra palavra para falar. Falou que nunca deixaria o filho dela se casar com uma mulata preta, pobre, sem futuro, que o filho dela merecia mais do que uma mulherzinha desse jeito, oferecida. O livro termina com a seguinte frase: Mãe, nós não somos nada. Então o livro aborda temas muito pesados, é muito mais do que isso, mas eu resumi aqui ao máximo, mesmo assim o vídeo ficou longo e eu peço desculpas por isso. Mas eu quero enfatizar mais uma coisa, que muitas pessoas têm o pensamento de que os relacionamentos de antigamente eram felizes, eram românticos, eram duradouros. Mas eles só eram assim porque a mulher não tinha voz, porque a mulher não tinha direito nenhum
e ela era submissa. As mulheres deveriam ser submissas aos homens e aguentarem ficar a vida inteira sendo sombra deles. Graças a Deus, isso está sendo desconstruído ao longo do tempo, ainda tem muitas coisas que precisam mudar, mas já estamos num ótimo caminho melhorando em relação a isso. Foi uma leitura muito interessante, eu me emocionei muito, mas valeu muito a pena ler e eu super recomendo a leitura.